A batalha de Sekigahara se aproximava como uma tempestade iminente, pronto para abalar os alicerces do Japão feudal. Era o ano de 1600 e o país estava dividido, com os clãs Toyotomi e Tokugawa disputando o poder supremo. De um lado, os Toyotomi, liderados por Hideyori, filho e herdeiro do falecido unificador Toyotomi Hideyoshi. Do outro lado, Tokugawa Ieyasu, um astuto e ambicioso senhor feudal determinado a tomar o controle do Japão para si. A tensão entre os dois clãs se espalhava, incendiando as ambições de samurais e senhores feudais em todo o Japão. Era uma época de alianças instáveis e traições, onde a lealdade era testada no fio da espada. Takezo, movido por um desejo ardente de provar seu valor, decide se juntar às forças do Exército do Oeste, aliado aos Toyotomi. Ele se alista sob a bandeira do clã Shimen, liderado por Ukita Hideye, um dos mais poderosos e leais senhores feudais a serviço de Hideyori. Os Shimen eram conhecidos por sua bravura e habilidade em combate, e Takezo viu neles a oportunidade de lutar ao lado de guerreiros experientes e deixar sua marca no campo de batalha. A escolha de Takezo em se juntar ao clã Shimen não era apenas uma questão de oportunidade. Ele sentia uma profunda admiração por Ukita Hideye, um líder que personifica os valores de lealdade, coragem e honra que o jovem samurai buscava para si. Além disso, a conexão do clã com sua família paterna, através do nome Shimen que seu pai também utilizava, reforçava o sentimento de pertencimento e o desejo de lutar por uma causa maior. Sekigahara representava o palco ideal para mostrar ao mundo suas habilidades com a espada e alcançar a glória que tanto almejava. Ele acreditava que seu destino se entrelaçava com o destino do Japão e que sua espada serviria para moldar o futuro do país. O sol da manhã mal havia nascido quando os dois exércitos se encontraram na planície de Sekigahara. A névoa fria da madrugada ainda cobria o campo de batalha, criando uma atmosfera fantasmagórica que prenunciava o horror que estava por vir. O silêncio tenso era quebrado apenas pelo clangor das armaduras, o relinchar dos cavalos e as ordens sussurradas pelos comandantes. Takezo, em meio à multidão de samurais, sentia seu coração bater forte no peito. O medo, uma sensação primitiva e inevitável, tentava dominá-lo, mas ele o reprimia com a força de sua vontade. A adrenalina corria em suas veias, aguçando seus sentidos e o preparando para o combate. O rugido dos canhões rompeu o silêncio, lançando bolas de ferro que rasgavam o ar e explodiam em meio às tropas inimigas. A terra tremia sob os pés e a fumaça da pólvora se misturava à névoa, criando um véu que obscurecia o campo de batalha. Gritos de guerra ecoavam por todos os lados, enquanto os samurais chocavam em um turbilhão de aço e fúria. O clangor das espadas se misturava aos gritos de dor e os lamentos dos moribundos. O cheiro de sangue e pólvora impregnava o ar, criando uma atmosfera nauseante e aterrorizante. Takezo, empunhando sua espada, se lançou no combate com a ferocidade de um lobo faminto. Ele se movia com agilidade, esquivando-se dos golpes inimigos e contra-atacando com precisão. Sua espada, treinada por anos de disciplina, dançava em suas mãos, abrindo caminho através da carnificina. Embora as crônicas da batalha não registrem seus feitos em detalhes, relatos fragmentados mencionam a bravura de um jovem samurai que lutava com a fúria de um demônio. Dizia-se que sua espada era implacável, derrubando inimigos como folhas secas ao vento. Alguns até sussurravam que ele possuía a força de um Tengu, um espírito lendário das montanhas capaz de feitos sobre-humanos. Uma história contada em sussurros pelos sobreviventes descreve Takezo enfrentando sozinho um grupo de samurais inimigos, protegendo a retaguarda de suas tropas. Ele se movia como um raio, sua espada cortando armaduras e carne com a precisão de um cirurgião. Dizia-se que ele derrubou 7 inimigos antes de receber um golpe que o feriu no braço. Ferido, mas não derrotado, Takezo continuou lutando, inspirado pela lealdade ao seu clã e pelo desejo de sobreviver. A batalha se estendia por horas, uma dança macabra de morte e destruição. No entanto,
o destino da batalha já estava selado. Traições e manobras estratégicas de Ieyasu minaram as forças do exército do Oeste, que se viam em desvantagem numérica e estratégica. A derrota era iminente. Em Sekigahara, a planície, antes verdejante, estava agora coberta de corpos, um grotesco tapete de morte e destruição. O exército do Oeste, destroçado e desmoralizado, se rendia aos Tokugawa. Takezo, ferido e exausto, se viu em meio à debandada. A derrota era amarga, um golpe em seu orgulho e em suas ambições. Ele havia lutado com bravura, mas a vitória que tanto almejava havia escapado por entre seus dedos. Pior que a derrota em si era o peso da incerteza. Seu senhor feudal, Ukita Hidei, havia sido capturado pelos Tokugawa. Seu destino era incerto, assim como o destino do clã Shimen. Takezo estava sozinho, um ronin sem mestre e sem propósito, vagando por um país que agora se curava perante um novo poder. As consequências da derrota foram implacáveis. O clã Shimen desmantelado perdeu suas terras e privilégios. Ukita Hidei, condenado ao exílio, terminaria seus dias como monge budista, sua glória militar reduzida a pó. Takezo, marcado pela experiência da batalha e pela perda de seu clã, se viu diante de um dilema. A quem deveria sua lealdade agora? Aos Toyotomi, cuja causa estava esmagada? Ou aos Tokugawa, os novos donos do Japão? Seu coração se dividia entre a lealdade ao passado e a necessidade de sobreviver em um novo mundo. A imagem de Ukita Hidei, um líder que ele admirava, se contrapunha à figura implacável de Tokugawa Ieyasu, o vencedor impiedoso. A derrota em Sekigahara e a dissolução do clã Shimen forçaram Takezo a confrontar a fragilidade da lealdade em um mundo onde a ambição e a traição ditavam as regras do jogo. Ele precisava encontrar seu próprio caminho, definir seus valores e escolher seu destino em um Japão transformado pela guerra. Esse dilema o assombraria por anos, moldando sua filosofia e sua busca por um estilo de luta que transcendesse as fronteiras da traição e da lealdade cega. Sekigahara foi mais que uma derrota militar para Takezo. Foi um despertar brutal para a realidade do mundo. A lealdade cega, a glória em batalha, as promessas de um futuro próspero sob a bandeira de um clã poderoso, tudo se esvaiu como fumaça diante da implacável realidade da derrota. Vagando sem rumo pelas estradas poeirentas do Japão, Takezo carregava consigo as cicatrizes da batalha e o peso da incerteza. As palavras de Takuan ecoavam em sua mente. A verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na mente. Ele precisava encontrar um novo propósito, um caminho que lhe permitisse dar sentido à sua vida em um mundo que parecia ter perdido o rumo. A experiência em Sekigahara plantou a semente de uma filosofia pragmática e individualista em Takezo. A derrota o ensinou que a lealdade a um clã ou um senhor feudal podia ser efêmera e que a glória em batalha era muitas vezes uma ilusão passageira. Ele percebeu que a verdadeira força residia na capacidade de se adaptar, de superar as adversidades e de encontrar dentro de si a determinação para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. A espada, antes vista como um instrumento de guerra e busca por glória, se transformou em uma ferramenta de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Takezo passou a buscar na arte da espada não apenas a maestria da técnica, mas também a disciplina mental e o equilíbrio interior. Decidido a trilhar seu próprio caminho, Takezo abandona de vez o nome de sua juventude e assume a identidade que o imortalizaria: Miyamoto Musashi. Um nome que representava a ruptura com o passado, a busca por uma nova identidade e a determinação em se tornar um samurai único, livre das amarras da tradição e da política. A lenda de Miyamoto Musashi, o samurai invencível, estava apenas começando.